Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos e queridas. Estamos aqui para mais um lindo e maravilhoso episódio de Somos Todos Mestres com a querida Érica. Olá. Com a Joyce amada. Oi, tudo bom? E hoje nós vamos aqui atender um pedido muito especial da Amanda Auler, que enviou um comentário para nós lá no site, fazendo um pedido. Ela disse assim: eu gostaria que vocês gravassem um episódio falando sobre o mentor espiritual. Nos ensine como entrar em contato com ele, como dividam as suas experiências pessoais. Eu iria simplesmente adorar. E aí ela botou carinha com coraçãozinho e colocou, aliás, acabei de ouvir o 5º episódio e eu amei. Beijão para todas vocês. Amanda, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua sugestão, e agora vou passar aqui para Joyce. Joyce, aí, condivida com a gente as suas experiências em relação ao seu mentor espiritual. Ah, sim, Cris. É sempre um prazer falar sobre o mentor espiritual, porque esse contato que nós temos com esses guias, né, nessa vida terrena, é uma coisa muito boa, muito engrandecedora e que nos auxilia muito. E eu sempre me emociono muito quando eu falo do meu mentor. Desde pequena, eu sempre tive um contato grande com ele. Eu conversava com ele sem saber que era ele. Aquelas coisas de criança, né? Vinha um diálogo na minha cabeça e eu conversava com ele em voz alta. E eu mesma achava que era coisa da minha cabeça quando eu era pequena. Mas eram diálogos bem assim, lúcidos, né? Depois, quando eu cresci, né, lembrando dessas experiências, eu entendi que, na verdade, não era na minha cabeça, e sim que eram conversas que eu tinha com meu mentor espiritual. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, inclusive no canal, porque eu acho que ajuda muito as pessoas, né? É algo que pode ajudar muito a gente na nossa trajetória terrena. E nós sabemos que os mentores, eles existem para todos os que estão encarnados aqui. Né? São leis divinas, e então cada ser que nasce aqui, encarnado, tem o seu mentor espiritual. E uma coisa muito interessante também é que geralmente os mentores espirituais são espíritos afins, consciências, né, que nós conhecemos em algum momento no nosso passado e que temos uma afinidade muito grande. E por conta dessa afinidade, na verdade, esse laço de amor, né, que foi feito em algum momento no passado, em comum acordo decidimos que eu viria encarnada e ele seria o meu mentor. Né? É assim que acontece com grande parte das pessoas. Tem casos que não é bem assim, mas grande parte das pessoas acontece dessa forma. Então, eu sinto que realmente é uma coisa muito forte que eu e meu mentor temos, né? Um laço que me emociona muito, por isso que toda vez que eu falo eu fico muito emocionada. E então, falando um pouco, né, desse contato que eu tenho com ele, as pessoas perguntam muito também, sempre foi assim, por telepatia, né, vinha as mensagens na minha cabeça e eu entendia que era dele, e isso desde criança. Quando eu comecei a passar pelo meu despertamento espiritual, que foi em 2012, eu fiquei muito mais sensível, as minhas faculdades mediúnicas se desenvolveram mais, comecei a estudar muito, buscar, né, bastante sobre esses assuntos, e eu comecei a ler muito sobre mensagens, sobre psicografias inclusive, e chegou um dia que eu simplesmente eu psicografei uma mensagem do meu mentor.
E foi uma experiência muito emocionante, porque eu nunca achei que eu fosse psicografar, eu nem sabia que eu tinha essa mediunidade. Ela foi se desenvolvendo, né, no decorrer. E logo que eu comecei a escrever, eu senti que era ele, né, por conta desse reconhecimento energético. Eu sei que é ele, porque eu sinto que é a energia dele. E é uma energia muito amorosa, uma energia, assim, que me traz que eu não encontro em lugar nenhum, sabe? É uma coisa, assim, muito profunda. Então eu reconheço ele de imediato. E foi no momento que eu estava precisando de respostas a respeito da minha missão de alma, porque eu estava buscando muito, né, entender qual que era a minha missão. E foi na época que eu estava trabalhando numa empresa, né? Não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo hoje em dia. Então eu sentia que eu tinha que seguir algo maior, algo que eu pudesse contribuir com pessoas, e que aquilo que eu estava fazendo não era suficiente. Então nessa busca eu psicografei uma mensagem dele. E foi um pouco estranho a princípio, porque eu nunca tinha psicografado, né? Então eu senti uma vontade muito grande de escrever, uma urgência, assim, né? E várias frases vindo na minha cabeça. E no começo eu comecei a duvidar um pouco, né? Achando que eram coisas da minha cabeça, mas eu sentia que na verdade não, e que era para mim escrever. Então eu dei vazão, eu falei, não, tá bom, vou escrever. Abri o Word no computador e comecei a digitar tudo que vinha na minha cabeça. E foi totalmente consciente. À medida que iam vindo as palavras, eu entendendo o que ele estava dizendo para mim. E a mensagem dele foi a seguinte, que eu simplesmente falasse sobre o que eu sentia que eu tinha que falar. Que eu falasse o que estava no meu coração. Que essa era a minha missão. E que tudo na minha vida tinha sido calculado, né, de uma forma tão precisa que tudo seria útil para mim, para essa missão que estava me esperando. Tudo que eu tinha vivido seria útil para essa missão que estava me esperando. E muito amor, sabe? Muita emoção. Eu lembro que quando eu terminei de escrever, que ele disse assim, no final, amo muito você, seu amigo, seu mentor. Que lindo. Eu me emocionei, eu chorei litros, porque aquela emoção vem, né? Esse laço de amor a gente revive nesse momento. Sim. Enfim, foi muito emocionante. E a partir de então, eu comecei a psicografar várias mensagens dele para mim. E eu senti uma conexão muito mais forte, porque à medida que a gente vai focando mais nisso, né? Acho que a gente adquire uma sensibilidade maior. Então a gente sente com mais veracidade, com mais força, né? Sim. Então eu sinto ele em vários momentos da minha vida. Por exemplo, decisões que eu tenho que tomar, ou então inspirações, temas para vídeo. Nossa, tem muita intuição que vem dele, né? Sim. Gravar determinados temas. E então eu sinto muito assim no coração, né? Aquela emoção no coração, e pela intuição também. É quando eu recebo as mensagens dele. E você, Érica? Nossa, é muito linda a sua história, principalmente a respeito da carta, né? E é sempre muito gostoso de ouvir, porque a gente fica se identificando assim com algumas coisas. Porque quando você falou da sensibilidade, quanto mais sensível a gente fica, mais fácil fica essa conexão e perceber essa conexão também. Porque o mesmo aconteceu comigo. Quando eu comecei a me interiorizar mais, a buscar mais dentro de mim e não fora, foi quando eu comecei a sentir a presença dele muito mais forte. Porque eles sempre estão com a gente, sempre. A diferença é se nós estamos sentindo ou não, né? Se nós estamos nos conectando ou não. É verdade. E quando você fala da vontade de escrever, que é muito forte, hoje aconteceu algo comigo que foi exatamente isso. Que legal! Conta pra gente como é que foi. Mais cedo eu tinha passado por uma experiência não tanto quanto agradável. E aí eu senti claramente aquela intuição e senti que aqueles pensamentos eram pensamentos do meu mentor, do meu guia. E ele me passou exatamente assim, que
a respeito do que eu tinha passado de manhã, ele me explicando e falando que era comum acontecer isso, que para algumas pessoas, de fato, é complicado para elas entenderem tanta modificação que está ocorrendo no planeta. E a respeito mesmo de transição planetária, para alguns ainda é muito difícil, porque alguns ainda carregam muita bagagem de crenças mesmo, que limitam muito o entendimento. E aí essas frases vieram assim no meu pensamento, e aí é incrível, porque é de fato como uma terceira pessoa conversando com você. E aí ele me disse, tenha paciência com essas pessoas. E aí logo veio aquela vontade muito forte de escrever, muito forte, muito forte. E aí eu vim pra cá e eu abri um sorrisão aqui na hora que você falou que muitos vídeos que você grava, inclusive, são intuições, né, vindas do seu mentor. E foi o que aconteceu hoje, porque aí eu sentei aqui e escrevi sobre 10 temas, assim, pra falar nos vídeos. Ai, que bom, Érica. E eu via que aquilo estava saindo de dentro do meu coração, e justamente por conta dessa conexão muito forte. E o que eu digo para as pessoas a respeito de como se conectar com o mentor é sutileza, é muita sutileza. É você ouvir seu coração, é você ouvir o que te traz amor, o que te traz alegria, o que te traz elevação, porque aqueles sentimentos ali estão vindo de fato daqueles seres que estão te auxiliando, daqueles mentores, dos guias. E uma outra coisa só para complementar é que eu percebo que, principalmente eu acho, né, é a minha percepção, de que para quem trabalha com o que você falou, Joyce, com a vontade de ajudar as outras pessoas, que era trabalhar com as outras pessoas, né, auxílio às outras pessoas. E a minha percepção é de que quem trabalha dessa forma, acaba que você tem, sim, aquele seu mentor que optou, né, e fizeram um acordo, você e eles, que você viria encarnado e ele ficaria lá do outro lado nos auxiliando o tempo todo. Isso é fato. Mas para quem trabalha assim, eu sinto muito em mim também, hoje em dia, conexão com vários mentores. Vários. Eu sinto energias diferentes às vezes. Principalmente quando, às vezes, vou conversar com alguém e às vezes a pessoa está precisando de conversar, precisando de um auxílio, e eu, mentalmente, eu peço auxílio aos mentores de que a minha fala seja o que a pessoa estiver precisando e não o que eu queira falar. E muitas vezes... E isso era algo que eu fazia já no passado, mesmo antes de trabalhar com essa parte mais consciencial, já trabalhava com isso na empresa que eu trabalhava, porque quando eu ia conversar com alguém que estava com algum problema, eu fazia isso antes. Eu antes me interiorizava, pedia ajuda aos mentores, e eu sinto, hoje em dia, eu sinto muito mais forte isso, que eu consigo sentir a energia diferente, assim. Que é como se não fosse o meu mentor, como se fosse o mentor da pessoa. E isso é lindo também. Ai, que legal, Érica. A gente tem essas percepções mesmo, né? Sim. Você me fez lembrar só para compartilhar aqui rapidinho, antes da Cris falar, teve uma vez que eu também recebi uma mensagem, mas eu sentia que não era do meu mentor, e eu fui escrevendo, né? E fui escrevendo, eu sentia que eram várias entidades ali, né? Vários espíritos. E no final, não foi uma assinatura, né, com uma pessoa só, e eu senti que era a equipe, né? Te amamos, foi no final. Então, era um conjunto ali de pessoas, porque é muito interessante também esse lado. Nós temos os nossos mentores, né, que isso é por lei, quando encarnamos aqui, mas também nós temos amigos espirituais, nós temos amparadores, temos consciências simpatizantes com a nossa missão aqui na Terra. Então, nem sempre é um mentor. É, né? Uma verdadeira temos equipe um mentor, mesmo, né? Tem uma equipe, isso mesmo, Érica, é uma verdadeira equipe nos ajudando aqui. Então,
uma mensagem para vocês que estão ouvindo a gente agora. Nós não estamos sozinhos mesmo. Sim. E você, Cris? Como foi sua Nossa, experiência? Érica, eu achei muito, muito legal na hora que você falou assim que eles estão com a gente o tempo inteirinho, mas a questão é se a gente vai se sutilizar ao ponto de perceber, né? A gente fica bem sutil, bem leve para perceber a presença deles. Sim. E diferente assim de vocês duas, principalmente da Joyce, eu não tinha essa sutileza antes, porque a maior parte da minha vida foi simplesmente com o foco na dor e no sofrimento. A minha vida inteira foi o foco na dor e no sofrimento. Eu era uma pessoa tóxica, minhas palavras eram ou para me ferir ou para ferir as pessoas ao meu redor. Era uma coisa assim terrível. Imagina se eu ia perceber presença de mentor do meu lado. Claro que eu não ia. Então, eu nunca tinha me interessado por esse assunto de mentor, de guia espiritual, e confesso que eu achava até uma grande baboseira mística e não fazia parte da minha realidade. E eu era uma pessoa muito, muito materialista e eu não acreditava em reencarnação em nada, porque eu era bem fanática religiosa, eu só acreditava naquilo que tivesse escrito na doutrina que eu seguia. E então, quando eu decidi mergulhar, há mais de uma década atrás, eu decidi mergulhar fundo na questão do autoconhecimento e, primeiramente, o primeiro passo me libertar do sofrimento, eu ainda não estava sutil para perceber nada. Mas uma tarde eu estava fazendo um exercício de energização dos chakras. Eu deitei na cama e comecei a energizar um por um. De repente, eu tive uma visão no meu campo mental, expandiu a minha consciência, eu já me vi num outro plano bem elevado, e tinha uma pessoa conhecida minha, que fazia parte do meu passado, já não era do meu convívio. E tinha muitos anos que eu não via essa pessoa, e ela estava deitada numa espécie de uma maca, e eu ali perto da cabeça dela, e eu comecei a impor as minhas mãos perto da cabeça, sendo que eu nem sonhava em fazer nenhum curso de cura ou de reiki, o que quer que seja. E daí, em volta dessa pessoa, tinham vários seres de luz. Eles não tinham forma humana, era só um contorno que lembrava uma silhueta humana, e eles eram feitos de pura luz branca. Era radiante. E era assim uns 8, e eles eram muito altos em volta dessa pessoa. E eu podia sentir toda a dor e sofrimento que essa pessoa que estava deitada na maca estava sentindo, e eu ali consolava ela, dizendo: isso vai passar, vai ficar tudo bem. Aquilo me pegou muito de surpresa, porque eu nunca tinha tido uma experiência de expansão da consciência antes na minha vida. E aí os anos foram passando e eu comecei a escutar uma vozinha na minha cabeça, e parecia que era a minha própria voz, como se fosse uma voz sem voz. E eu comecei a ter diálogos com essa voz. Instantaneamente, tudo que eu perguntava, essa voz me respondia. Mas me respondia com tanto bom senso que eu não era capaz de pensar em nada melhor. Mesmo que eu duvidasse daquela voz interna, eu dizia: mas eu não consigo pensar em nada melhor. Faz tanto sentido essa explicação e essa resposta que eu sei que vem de algo maior. Então eu pensava: deve ser o meu eu superior, porque eu estava nessa jornada de descoberta de tudo, como eu falei para vocês, a minha vida, o foco era no sofrimento e na dor. Então, essa voz começou a se tornar assim feminina, como se eu estivesse conversando comigo mesma. E dava uma sensação muito boa no meu ser quando eu conversava. E aí eu comecei a escutar canalizações em inglês de várias pessoas que eu admiro o trabalho delas, que elas ajudam o planeta inteiro com os congressos e canalizações delas, e começou a reverberar muito comigo. E num filme justamente sobre esses canalizadores americanos, um deles mencionou que ele começou a canalizar porque ele estudou um livro que ensinava passo a passo, era um guia, aprenda a canalizar verbalmente. Óbvio que eu comprei o livro, imediatamente chegou em casa, já comecei a fazer os exercícios para eu canalizar verbalmente, porque quanto mais eu li o livro, eu via que eu já estava canalizando, porque o primeiro passo do mentor é a inspiração divina, é a intuição.
Então, quando você começa a escutar a intuição, é aquela fresta da portinha que o seu guia, o seu mentor encontrou para se conectar com você. Uma vez que você passou a escutar a intuição, essa portinha fresta vai se abrindo mais, vai se abrindo mais, vai se abrindo mais. E assim eu fui fazendo. Até que um dia, como a Joyce falou, aconteceu comigo uma urgência de escrever, e eu escrevia, e eu vi que não era eu, porque o que eu escrevia começava, a mensagem era, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, alguém conversando comigo, se dirigindo a mim. Então, jamais, eu não estava escrevendo, eu devo fazer isso, era sempre você. E eu achei aquilo muito bonito, tomou uma emoção muito grande dentro de mim, e aconteceram algumas experiências que eu canalizei. Eu canalizei verbalmente, isso me encheu de alegria, me encheu de entusiasmo, e eu queria saber mais e mais desse guia, desse mentor, e comecei a pesquisar, e tudo que eu encontrava na internet enaltecia o guia e o mentor, como se fosse um ser muito evoluído, distante de você, e pobrezinho de mim, que sou tão inferior e imperfeito, e nossa, eu tenho que reverenciar esse meu guia e meu mentor. E o meu guia foi me ensinando justamente o contrário, que nós éramos amigos de jornadas, companheiros, e que eu decidi ter essa experiência humana, e ele disse, tudo bem, agora você vai e eu vou te dar suporte lá nessa sua experiência humana. Então, é de igual para igual, como se fosse um time ali do mesmo clube, um jogador junto do outro jogador, e eles são amigos e parceiros naquela tarefa e naquele jogo. E foi tão lindo eu ir descobrindo tudo aos poucos com ele, e até que um dia eu conversando com ele num bate-papo muito animado, porque é literalmente um bate-papo, eu jamais conversei com ele como se fosse um ser divino que tá lá longe, que eu sou muito pequenininha perto dele. E um dia eu falei, mas vem cá, como que eu te chamo? E ele disse para mim, aqui de onde a gente vem, nome não é importante. Porque é uma frequência vibracional. A gente não tem nome igual vocês aí na Terra. Exatamente. Eu falei, sim, mas para fins de diálogo com um amigo, a gente precisa de um nome aqui na Terra. Aí fez uma pausa, um silêncio. E nesse momento eu senti assim um impulso de olhar para o teto assim, do quarto onde eu penduro um sininho que eu comprei em Portugal depois de uma sessão de massagem do som com as taças tibetanas. No que eu olhei para o sininho, ele me respondeu, isso mesmo, você pode me chamar de... E o sininho tem o nome de Zafir. E eu vou tocar para vocês agora, para vocês verem o som relaxante que é. E é isso que eu sinto quando eu converso com Zafir, é uma paz, é uma serenidade, uma leveza. É como se fosse aquele seu melhor amigo, que é mais que amigo, é mais que irmão, é mais que tudo, é uma parte de você. E assim eu passei a chamá-lo de Zafir, e quanto mais eu faço perguntas para ele, ele vai respondendo. E essa de que nós somos oriundos do mesmo lugar e que eu sou esse ser de luz gigantesco que originou outros seres e que agora eu estou aqui nesse avatar chamado Cristiane, foi a mais recente informação que ele me passou e fez tão sentido. Eu falei, que coisa linda, que coisa linda. E aquilo que a Érica falou, que sente energias diferentes, foi mais bonito ainda nessa informação que ele me deu, é que as pessoas que trabalham comigo, tipo arcturianos, louvo a Deus e todos os outros zetas, são fragmentos desse ser de luz que se subdividiu e que hoje eu trabalho com eles e penso, nossa, mas um arcturiano é um ser tão perfeito, tão evoluído, se um dia eu chegar a ser como ele, mas um louvo a Deus. E nas sessões de cura eu trabalhava com eles, então a gente é um time, porque nós somos fragmentos daquele mesmo ser que estava ali vibrando alto nos reinos celestiais, nas dimensões mais elevadas, e a gente foi se subdividindo em vários, e a gente coexiste em outros planetas, galáxias, universos e dimensões, e hoje a gente está aqui tendo essa experiência humana, por isso que eu digo,
Nós somos perfeitos e maravilhosos e nós somos pura luz. A gente só se esqueceu disso e o contato com o nosso guia e mentor vai ajudar a gente a se lembrar disso, não é? Sim, sim. É verdade, Cris. Essa parte que a Cris falou da diferença e da distância que durante séculos foi colocado entre a gente e os seres multidimensionais e que teria essa diferença. Foi lindo quando a Cris comentou isso, porque é exatamente isso que eu sinto. Eu não sinto essa diferença enorme. Quando a gente fala é uma equipe mesmo. E se nós estamos nessa equipe, é porque nós vibramos na mesma sintonia. Então não temos que ficar nos diminuindo e tratando os mentores como seres que estão muito distantes de nós, porque isso eu acho que influencia, inclusive, a não se conectar, mas de uma forma mais profunda, a ouvir seu mentor, a senti-lo, porque você é pura luz assim como ele. Então, quando a gente começa a elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes, você começa a se afinar muito mais com o mentor e com toda essa equipe, né? É verdade, Érica. Eu ia falar exatamente isso que você comentou agora. A sintonia tá boa. Mostra que a gente tá na sintonia boa, né? Telepatia. É verdade. E eu ia adicionar também que pelo menos o que eu recebo lá no canal, né? Eu falo muito sobre esse assunto do mentor espiritual. Então, muitas pessoas ainda me perguntam, mas Joyce, como que eu faço para ter contato? Será que eu sou capaz de ter contato com o meu mentor? E eu percebo que é isso mesmo que a Érica e a Cris falaram, né? Que a maioria das pessoas acha que é uma coisa inatingível, né? Que o mentor está muito fora do alcance, que está muito longe da gente. E não, gente, o mentor está sempre em conexão conosco, sempre. E o nosso mentor é o nosso amigo, é uma alma afim. Assim como nós temos os nossos parentes aqui na Terra, nós temos o nosso mentor, né? É como se ele fosse um parente, um amigo muito querido. E para conseguir essa conexão, como as meninas falaram, é sutileza. Muitas pessoas esperam que seja um contato físico, né? Como se alguém estivesse realmente conversando conosco, uma voz surge do nada, ou então alguém te toca, né, fisicamente. Dificilmente isso vai acontecer. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, entrar em contato com a nossa energia fina, né, com essa sutileza, né, com essa sensibilidade. À medida que você vai se sensibilizando, se sutilizando, você consegue perceber quando o mentor está ali do seu lado, quando o mentor passa uma mensagem para você, quando ele te intui de algo importante, né? Quando ele te indica um caminho. Então, não esperem que seja algo físico, algo palpável, porque dificilmente será. Vai acontecer dessa forma sutil. Então, se sutilizem, escutem ao coração, silenciem a mente para que isso aconteça de uma forma mais fácil. Isso vai acontecer, porque nós estamos conectados com eles o tempo todo. Sim. Agora que você falou isso, Joyce, as pessoas podem estar se perguntando nesse exato momento, sim, mas se eles estão comigo o tempo inteiro, por que a minha vida é tão difícil? Por que eles não me ajudam? Por que eles não interferem nessa minha vida tão difícil? E o que eu aprendi ao longo de todos esses anos foi que eles estão ali o tempo inteiro para te dar suporte, e muitas coisas que poderiam ter acontecido de ruim na sua vida foram evitadas pela influência deles, mas eles não vão interferir de uma forma direta na sua vida, porque justamente eles querem te ver crescer, amadurecer e com seus próprios passos encontrar o caminho de volta. Então, quando a gente faz dá esse passo na direção deles, que é justamente elevando a nossa frequência vibracional, como a gente tanto vem falando aqui, ensinando as pessoas, você primeiro eleva a sua frequência vibracional, elimina pensamentos negativos, mantém o foco e a concentração no que é positivo. E uma vez que você manteve o foco e a concentração naquilo que é positivo, você passa a fazer o quê? Elevar a sua frequência vibracional, que são ondas, literalmente ondas vibracionais mais rápidas.
Porque a frequência do amor ela é numa onda muito rápida, muito veloz, e a frequência do medo são ondas longas e lentas. E no que você põe sua frequência vibracional alta, elevada, na frequência do amor, e ele encontra aquela fresta da porta que faltava para ele deixar entrar luz para você. E quando você deixa entrar luz para você, vem o quê? A inspiração. E através da inspiração ele começa a se conectar com você, porque o verdadeiro guia e mentor, ele não chega de uma vez e aquela energia que já te deixa tremendo, te deixa com dor, te deixa sentindo como se estivesse sacudindo tudo. Ele chega suave, gentilmente, ele não acopla a energia toda dele em você, porque ele sabe que é demais. É uma fração da energia dele que chega para você. E essa fração é suficiente para te colocar um sorriso no rosto. E deixar o seu dia mais belo naquele dia. Sim. E você vibra naquele dia, você não sabe por quê. Você não tem explicação por que você está tão feliz. Porque você está sentindo a brisa no seu rosto, o passarinho cantando, vendo beleza na criancinha que passou ali do seu lado na rua. Tudo para você tá belo naquele dia. E você estranha, por que hoje eu tô achando tudo mais belo? Porque você elevou a sua frequência vibracional, você deixou a luz entrar e veio através do seu guia. E aquele momento ele iluminou o seu dia para mostrar quem você realmente é, que é tudo uma questão de percepção, percepção da realidade e do mundo que te cerca. Porque tudo o que acontece ao seu redor é você que está criando o tempo inteiro. E através dessa nova visão, você vê que você pode sim viver no mundo mais belo. E eles estão todos do seu lado para te ajudar, porque é uma grande equipe, como foi dito aqui. Não é um guia e um mentor. Tem um que está diretamente com você nessa tarefa de te auxiliar, mas tem aquele outro que é seu irmão, que vai te fazer dar risada. Só da presença dele você se sentir mais alegre, com vontade de dançar. E esse é o seu irmãozinho de jornada. Tem também aquele mentor que vai te ajudar na parte espiritual. Tem aquele outro que vai te ajudar na parte da cura. É ele que vai fazer você ter vontade de se alimentar com alimentos mais saudáveis. É ele que vai te ajudar a te curar das suas doenças. É ele que vai te auxiliar a curar o seu semelhante. É uma equipe tão grande e vocês precisam enxergar que todos eles, cada um deles, fazem parte de você mesmo, daquilo que um dia você foi e você só se esqueceu disso. Pura luz. Um anjo disfarçado de humano. E o anjo está aqui, é você agora. É a Érica, é a Joyce, é cada um de vocês que está escutando agora. Vocês são, sim, um ser de luz, de amor, e só se esqueceram disso. E vocês só precisam abrir essa pequenina fresta para que a luz entre e toque o seu coração. Nossa, que mensagem linda, Cris. Linda, linda, linda. Com certeza tocou o coração de cada um que está ouvindo esse áudio hoje, porque tocou o meu, me emocionou muito, muito, muito. E agradeço aos mentores e agradeço a cada um que está aqui com a gente hoje, elevando sua sintonia, suas vibrações e auxiliando na cura do planeta. Que linda mensagem, Cris. Obrigada por toda essa inspiração. Eu tenho certeza que, assim como eu e a Érica, nos emocionamos, muitas outras pessoas também. E acreditem, porque isso acontece o tempo todo e eles estão sempre do nosso lado. Acreditem, somente sintonizem que eles vão entrar em contato com vocês. E eu queria também agradecer essa oportunidade de trazer essa mensagem de luz, de amor, de paz, que é isso que esse mundo precisa hoje, de muita luz, de muita paz, e que assim a gente possa recobrar a memória de quão magníficos, perfeitos
iluminados nós realmente somos. E eu quero agradecer a presença de todos os seres de luz que nos acompanharam hoje nesse programa. Deixo a cada um de vocês muita luz, muita paz, sempre. Namastê. Um beijo no coração de cada um e namastê. Muita paz, muita luz e namastê.